credo, confissão de fé, regra de fé, declaração de fé, tudo isso aí são interpretações das Escrituras Sagradas que são aceitas e reconhecidas por uma igreja ou uma denominação. Existe também aqueles credos, chamados de credo universal, que são aceitos por todos os ramos do cristianismo. Todas as igrejas ou denominações do mundo possuem algum tipo de conjunto de crenças, seja isso escrito ou não, né? Não importando o nome dado que é dado a estes ensinos, mas essas crenças norteiam a vida daquela instituição, daquela igreja ou daquela denominação. E tem um teólogo que fez uma definição, cunhou uma definição importante, fazendo uma distinção do que é a Bíblia e do que é um credo. Nós sabemos que a Bíblia ela é a revelação de Deus ao homem. Deus se revelou de forma geral, ou como é conhecida também como revelação natural de Deus, e essa revelação de Deus natural de Deus está na criação. E o texto áureo, segundo John Stott, que no Antigo Testamento fala dessa revelação geral ou natural de Deus, está no Salmo 19, verso 1, onde a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus não só se revelou de forma natural na criação, mas também Deus se revelou de forma especial. Essa revelação especial de Deus também é conhecida como revelação sobrenatural. E essa revelação é a Bíblia Sagrada. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a inerrante, é infalível palavra de Deus, nós cremos nisso, pois se Deus não erra, então a Bíblia, sendo palavra de Deus, também a Bíblia não erra. Então a Bíblia é inerrante. E esse teólogo definiu que a Bíblia ela é a palavra de Deus ao homem, enquanto o credo ele é a resposta do homem a Deus. Então grave essa diferença entre a Bíblia e o credo. A Bíblia é a revelação, é a palavra de Deus dada ao homem. Revelação especial, sobrenatural de Deus. E agora o credo, ele é a resposta de homem a Deus. Tem uma definição importantíssima, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que diz que a Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato, enquanto que o credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia precisa ser lida e deve ser crida e obedecida, enquanto que o credo é para ser professado e ensinado. Então, em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus. Daí a necessidade, a razão de se ter um credo, uma confissão de fé, uma regra de fé, uma declaração de fé, um conjunto de crença que uma denominação, uma igreja tenha. E no início do cristianismo, a igreja de Cristo não dispunha de credos ou qualquer formulação doutrinária formalizada no período ali dos apóstolos. Naquele período, a produção dos livros do Novo Testamento ainda estava em andamento, mas no século seguinte já surgiu a necessidade da igreja a organizar os pontos mais significativos da fé cristã. Desde muito cedo, na história da igreja cristã, surgiram controvérsias, heresias dentro da igreja e fora da igreja, heresias que questionavam o verdadeiro ensino cristão, se Cristo era Deus, se Jesus era divino, se Jesus não era divino. Cristologia, principalmente, foi um assunto de intenso debate no período do segundo século, terceiro século e assim por diante. E como Pedro escreveu em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, nós temos que estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir razão, da esperança que há em nós. Então, com esses ataques que a igreja sofreu, essas heresias que também surgiram, vai aparecendo na história da igreja as primeiras regras de fé, que vão sintetizar as doutrinas e a crença da igreja. Esses documentos foram essenciais para a unidade da igreja, essenciais para facilitar as confissões públicas e conservar o pensamento cristão, o pensamento da igreja contra essas heresias que estavam surgindo. Então, essas formulações, ao longo dos anos, elas foram aperfeiçoadas e tornaram-se conhecidas como credos, símbolos e assim por diante.